A Itália voltou a ser rubro-negra após 11 anos. E tudo porque o Milan de Stefano Pioli sagrou-se campeão italiano ao bater o Sassuolo por 3-0 no estádio Città del Tricolore. Assim, os rossoneiros faturaram o seu 19º Scudetto, igualando-se à Inter de Milão como segundo maior vencedor da velha bota. Bom, o Milan adentrou a 38ª e última rodada da edição 2021-2022 da Série A, necessitando de um simples empate no duelo diante do Sassuolo no estádio Città del Tricolore para garantir o título italiano sem depender dos resultados da partida entre Inter de Milão e Sampdoria, que atuavam naquele mesmo momento no estádio Giuseppe Meazza. Pois é, e a ansiedade dos pupilos de Stefano Pioli era tamanha que eles trataram de resolver essa situação logo nos primeiros 45 minutos da partida, já que Giroud 2 vezes e Franck Kessié marcaram os gols que selaram a vitória e o título do Milan ainda na etapa inicial do jogo. A propósito, você pode acompanhar a tabela da Série A como ela ficou no geral, a classificação. O Milan fecha a competição com 86 pontos ganhos, seguido da Internazionale com 84, ou seja, 2 pontos a menos, seguidos aí de Napoli e Juventus, fechando o G4, as 4 equipes classificadas para a próxima edição da Champions League. Já na parte de baixo da tabela, vemos ali na zona da degola as equipes de Cagliari, Genoa e Venezia, isto é, a Salernitana escapa do rebaixamento mesmo perdendo da Udinese por 4-0 na última rodada, e tudo porque o Cagliari não saiu de um empate sem gols contra o Venezia. Então o Cagliari, que era a única equipe aí que entrou na última rodada com possibilidade de escapar do rebaixamento, juntou-se a Genoa e Venezia e integrarão a Série B na próxima temporada. Aliás, passar 11 anos na fila é realmente muito tempo, né? Ainda mais para um clube da grandeza do Milan, uma marca global, um clube 7 vezes campeão europeu, uma das maiores potências do futebol mundial, ficar 11 anos sem vencer a Liga Nacional, e vale ressaltar que ao longo deste período de seca, vamos dizer assim, os torcedores milanistas sofreram um bocado, né? Inclusive, o Milan não disputou a Champions League em diversas oportunidades aí nas últimas temporadas. O mesmo ocorreu até mesmo com a Europa League, né? Nem participou do torneio do segundo escalão ali do futebol europeu, o que demonstra aí que não foram anos fáceis para os torcedores milanistas, né? Ademais, é importante salientar que neste período eles ainda tiveram que acompanhar a Juventus, criar uma hegemonia ali no futebol italiano, faturar 9 Scudettos seguidos do Calcio. Depois disso ainda a Internazionale encerrar com essa hegemonia da Juve, a principal rival do Milan, venceu o campeonato italiano na temporada passada. Então os torcedores milanistas têm motivos de sobra para comemorar essa sina. Enfim, acabou, né? Foi encerrada aí pela equipe do Milan, e muito graças ao treinador Stefano Pioli, que desde que chegou ao Milan em 2019 vem realizando um excelente trabalho à frente do conjunto rossoneiro. E eu digo surpreendente porque ninguém imaginava que o treinador de 56 anos de idade seria o técnico aí que encerraria o tabu do Milan, conduzindo o time ao título italiano. Nem o mais fanático dos torcedores milanistas acreditava nisso, especialmente porque o Pioli tinha ali uma forte identificação junto à Internazionale de Milão, o que o atrapalhou em sua chegada ao Milan. Ele comandou a Inter entre os anos de 2016 e 2017, o que acabou criando uma certa antipatia por parte dos rossoneiros. Mas aos poucos o Pioli foi caindo nas graças da torcida, conquistando bons resultados. Vale lembrar também que no decorrer
desse período aí sob o comando do Stefano Pioli, o Milan por muito pouco não demitiu o treinador. Isso aconteceu na temporada passada, inclusive o atual treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, já estava praticamente certo para assumir o comando técnico do Milan, mas o Stefano Pioli acabou embalando ali uma série de bons resultados na edição anterior da Série A e se sustentou no cargo por mais um período. Ainda bem, né? Porque no final das contas o Pioli foi um dos principais nomes aí dessa conquista do Milan após 11 anos. Por fim, é inegável que o ótimo trabalho de Stefano Pioli se evidencia ao notarmos que o Milan acabou sendo o único campeão dentre as 5 principais ligas europeias que não era o favorito ao título, né? Se a gente pegar aí como parâmetro essas ligas, por exemplo, na Alemanha, o Bayern foi campeão, nenhuma novidade, essa já era a principal probabilidade, o que vem acontecendo na liga alemã nos últimos 10 anos, né? O decacampeão Bayern. Na França, PSG campeão, também já era esperado. Na Espanha, Real Madrid ergueu o caneco da La Liga, era o principal candidato ao título ao lado do Atlético de Madrid, ambos brigavam diretamente pelo título. O Atlético teve uma temporada bastante irregular e a equipe de Carlo Ancelotti conquistou o título com rodadas de antecedência, também nenhuma surpresa. Na Inglaterra, Liverpool e City brigaram pelo título até a última rodada, inclusive Manchester City sagrou-se campeão com 1 ponto a mais em relação ao Liverpool, então nenhuma novidade. Já era esperado que Citizens e Reds brigariam pelo caneco inglês nessa temporada. Mas na Itália as coisas eram diferentes, né? Ninguém imaginava que o Milan brigaria diretamente pelo Scudetto do Calcio. É lógico que pela grandeza do Milan é esperado que o time seja competitivo ali, brigue na parte de cima da tabela, mas é inegável que Juventus e Internazionale eram as favoritas à conquista do Scudetto nessa temporada, mesmo com a saída do Antônio Conte, Romelu Lukaku, Hakimi, Christian Eriksen. A Internazionale era a principal candidata ao lado da Juve, que trazia de volta ali Massimiliano Allegri e ainda é dona aí do elenco mais poderoso dentre todos os clubes da Série A. Então todas as atenções estavam voltadas para Internazionale e Juventus. O Milan corria por fora, inclusive com a Roma sendo até mais favorita ao título do que o Milan, por conta de todos os investimentos realizados pela Roma. A Roma foi a equipe que mais investiu na temporada 2021-2022 do futebol italiano, inclusive contratando José Mourinho, né? Retornou ao futebol italiano depois de muitos anos para comandar a Roma. E no final das contas, quem acabou dando a volta olímpica foi o Milan de Stefano Pioli. E detalhe, sem tantas estrelas no elenco, né? Temos ali Zlatan Ibrahimovic como grande personagem que ficou mais tempo de fora da equipe do que em campo por conta de lesões, mas um time composto por excelentes jogadores, né? Mas nada a mais do que isso. O Milan, eu acho que acertou em cheio no mercado, principalmente ao trazer o goleiro Mike Maignan para substituir Gianluigi Donnarumma, que acabou não deixando saudades, saiu e o Maignan deu conta do recado. Campeão francês na temporada passada com o Lille, agora campeão italiano com o Milan. O goleiro francês é um papa-títulos, né? Mesmo com a lesão do Simon Kjaer no meio da temporada, o zagueiro dinamarquês acabou se machucando. Eu mesmo imaginava que o Milan fosse perder força depois daquilo, mas não. Tanto o Tomori quanto o Kalulu acabaram dando conta do recado também, fizeram grandes partidas nessa reta final de temporada. E o mesmo podemos dizer em relação a jogadores como Theo Hernandes, como Sandro Tonali, como o próprio Rafael Leão, que foi um jogador indispensável para o Milan nessa temporada, já está entre os grandes atacantes do futebol mundial por conta da excelente temporada que ele realizou pelo Milan. Então o Milan, uma equipe mesmo sem grandes estrelas, acabou encerrando a temporada com o Scudetto do Calcio. E eu diria que a arrancada final do Milan foi fundamental para que o time conquistasse
o tão sonhado Scudetto depois de 11 anos. O Milan aproveitou-se do tropeço da Internazionale quando restavam ainda 5 rodadas para o término da Série A. A Inter acabou perdendo do Bolonha por 2-1 e o Milan embalou uma série de 6 vitórias seguidas nessa reta final de temporada. Você pode acompanhar aí na tela os jogos que acabaram sendo fundamentais para que o Milan encerrasse a temporada dando a volta olímpica no estádio Città del Tricolore. Vamos lá, começou numa série contra o Genoa aí por uma vitória por 2-0 em casa. O Genoa está rebaixado, né? Tudo bem, mas o Genoa lutava ali contra o rebaixamento na 33ª rodada da Série A. Inclusive ele conseguiu bons resultados nesse final de campeonato. Caso tivesse iniciado essa reação um pouco antes, talvez teria escapado do rebaixamento. Depois disso o Milan vence a Lazio fora de casa, né, em Roma por 2-1, vence a Fiorentina pelo placar mínimo atuando no San Siro e fora de casa vence o Verona por 3-1 de virada, né? O Verona acabou saindo na frente nesse jogo, mas os comandados Stefano Pioli acabaram virando o marcador 3-1, depois venceram a Atalanta no San Siro na penúltima rodada da competição por 2-0 e encerraram a temporada aí com uma excelente vitória sobre o Sassuolo por 3-0. O Sassuolo é uma equipe perigosa que já arrancou pontos de diversos times aí que brigam na parte de cima da tabela, principalmente atuando em seus domínios, mas não conseguiu fazer frente ao poderosíssimo Milan, campeão italiano na temporada 2021-2022. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, uma semana, aliás, repleta de grandes jogos aí. Teremos as tão aguardadas decisões da Conference League na próxima quarta-feira entre Roma e Feyenoord, e no próximo sábado o tão aguardado duelo entre Real Madrid e Liverpool pela final da Champions League. Infelizmente, viveremos aí a última semana da temporada 2021-2022 do futebol europeu, mas ainda teremos a oportunidade de acompanhar grandes jogos nessas decisões. Saudações e até a próxima.